Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, a mensagem da nossa meditação de hoje é Mateus capítulo 14, dos versículos 33 até o 36. Mas nós vamos fazer a leitura desde o versículo 27, porque faz parte do contexto da mensagem. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo-se o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos. E rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos a tocavam, ficavam sãos. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, a gente fica maravilhado aqui de ver, né? Ali na hora que Jesus entrou no barco, né? A hora que ele entrou no barco juntamente com Pedro, né? Após ter mandado Pedro ir ter com ele, Pedro ter andado sobre as águas alguns passos, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Ele estendeu a mão, pegou Pedro e entraram ambos para o barco. E todos que estavam no barco, irmãos, ficaram maravilhados de ver tudo aquilo que aconteceu, né? Evidentemente que desde quando eles avistaram Jesus à distância, andando sobre as águas, né? E aquele terror que eles passaram de medo ali, achando que era um fantasma, achando que todos iam perecer por causa da tempestade, o barco ali à deriva em alto mar. E aí, de repente, Jesus chegou, né? E aonde Jesus chega, irmãos, a solução para todo o problema chega junto na mesma hora, no mesmo instante, naquele mesmo lugar, né? Jesus chegou, não tem problema, né? Vocês viram o primeiro milagre que Jesus fez, né? Foi a transformação da água em vinho, né? Jesus era ainda um garoto, né? E Jesus estava na festa, né? Aquela festa, aquela multidão de gente ali, todo mundo ali, muito festiva, né? Aquelas bodas maravilhosas que estavam acontecendo naquela noite. E acabou a bebida principal da festa, que era o vinho, né? E vocês sabem que uma festa, para ser completa, né? Ela tem que ter comes e bebes, não pode ter só comida, tem que ter bebida também, né? E evidentemente que aquele vinho da festa ali acabou e não tinha mais vinho. Jesus chegou na festa e Jesus estava ali quando a mãe dele aproximou dele, né? Aproximou dele e disse: não tem mais vinho, o vinho acabou, né? E ele respondeu para a mãe dele, né? Mulher, que tenho eu contigo, né? A minha hora ainda não é chegada, né? E ele era ainda um garoto, né? Estava no começo da adolescência, né? E ele já realizou ali aquele primeiro milagre extraordinário. Por quê, irmãos? Porque Jesus estava ali. Se Jesus estiver na festa, irmãos, a festa é completa.
Se Jesus estiver no barco, irmãos, o seu barco não afunda. Pode vir a tempestade que for sobre o seu barco, que o seu barco não afundará, irmãos. É coisa maravilhosa, é coisa tremenda, né? E quando Jesus entrou para o barco e a tempestade acalmou, o que aquele povo todo que estava no barco fizeram? Adoraram-no e disseram de forma extraordinária, né? Quando isso aconteceu, eles o adoraram dizendo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Que coisa maravilhosa esse reconhecimento, irmãos. Esse reconhecimento de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Eu falo sempre com os irmãos, eu não canso de falar, de dizer, né? Aquele homem e aquela mulher que reconhece que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz do Calvário derramando o seu sangue puro, sangue carmesim, sangue vencedor, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue do Novo Testamento, para salvar a sua vida, para salvar a sua alma, pela salvação da humanidade, mas com uma salvação individual, cada um de nós precisamos crer por nós mesmos, né? Nós não temos que crer pelos outros, cada um de nós temos que crer por nós mesmos, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós somos miseráveis pecadores e necessitamos do perdão do Senhor Jesus para a nossa salvação. Mas para isso, irmãos, nós temos que fazer uma coisa, né? Eu digo sempre, dá só mais um passo, dá só mais um passo. Esse mais um passo é se apresentar diante de Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui, me perdoa, Senhor, de todos os meus pecados. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos e faça de mim tudo aquilo que lhe apraz, tudo aquilo que lhe aprouver. Né? Entregando a nossa vida a Cristo. Eu falo muito isso. O Salmo 37, verso 5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, né? Então nós temos que fazer a renúncia total do velho homem e da velha mulher, entregando a nossa vida a Cristo, crendo que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, como creu todos que estavam no barco aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma, não sei quantos estavam e nem quem estavam, mas todos eles, naquele momento, se tinha algum que ainda não era salvo, foi salvo naquele momento, porque creram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Creram e confessaram com seus lábios. Nós precisamos confessar. Isto é fruto dos nossos lábios. Quando confessamos que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, os nossos lábios estão produzindo frutos de arrependimento, frutos de perdão, frutos de salvação, frutos de vida eterna, né? Então isso é coisa realmente maravilhosa. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus, né? Eu imagino como estava a feição de cada uma dessas pessoas, olhando para Jesus e vendo que a tempestade tinha sido acalmada, tinha acabado a tempestade. Eles estavam ali preparando já para a morte, porque não tinha nenhum outro recurso, e Jesus chega, entra no barco e a tempestade acaba na hora e vence a bonança, e eles veem que realmente por causa de um homem tudo aquilo aconteceu. Eu fico imaginando o olhar de cada um deles olhando para Jesus e admirando Jesus naquele momento, com essa gratidão a Cristo, principalmente porque não pereceram, né? É realmente coisa maravilhosa, né? E tendo, glória a Deus, aleluia, Jesus, eu digo muito, irmãos, oportunidade passa. Oportunidade passa, né? As pessoas do mundo têm o hábito de dizer que a sorte não bate na porta da mesma pessoa duas vezes, né? Eu digo que a oportunidade passa,
A oportunidade vem e nós precisamos agarrar a oportunidade. Assim como aqueles dos 2 ladrões na cruz, um deles aproveitou a oportunidade, né? Quando um afrontou Jesus e o outro repreendeu ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Né? E Jesus disse para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Foi a última oportunidade que ele teve. Teve outras antes? Talvez sim, talvez não, não sei falar, não sei dizer, mas aquela foi a última, e ele aproveitou a oportunidade e agarrou e foi salvo naquele momento. Então, a oportunidade passa, ela vem e passa, né? E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Né? Então vocês vejam o que é fé, irmãos. Nós precisamos ter fé. Só que a fé sem ação, né, ela é morta. A nossa fé, ela só é frutífera, ela só é válida se acompanhado da nossa fé nós tivermos ação. Ação acompanhada da fé. A fé sem ação é morta. É como diz aquela música, um hino muito bonito, um hino maravilhoso que tem, que chama-se Os Pregadores de Rosas. Né? E nessa música tem esse versículo falando, né? A fé sem as obras é morta. É claro que ele tirou da Bíblia, eu sei que ele tirou da Bíblia, tenho plena convicção disso, né? Mas ficou mais enfatizada no louvor cantado, porque aí todo mundo ouve, né? Então a fé sem as obras é morta, né? Então tanto é que essa frase, esse versículo, foi um pega do apóstolo Paulo com uma turma que ali o tempo todo ficava afrontando ele, né? E ele respondeu e disse para determinada pessoa, né? Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé com as obras, né? Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé com as obras, né? Então, de modo que apóstolo Paulo, Tiago, foi um dos dois que disse isso. Eu não vou precisar isso agora, amanhã eu preciso isso para os irmãos no comecinho do próximo vídeo, mas ou foi apóstolo Paulo ou foi Tiago, foi um dos dois que disse isso. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras, né? Então, de modo que nós precisamos provar que nós temos fé através das obras que praticamos, né? Então, irmãos, aqueles homens daquele lugar, imediatamente, quando viram Jesus e reconheceram que era ele, porque Jesus já tinha estado naquele lugar outras vezes, né? O que eles fizeram? Meu Deus do céu, chegou a grande oportunidade de curar o fulano, o bertano, o ciclano, porque eles conheciam todo mundo, como nós também conhecemos na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso quarteirão, as pessoas enfermas, né? Inclusive de enfermidades ali incuráveis, como paralisia, como cegueira, como surdez, como mudez, né? Então nós conhecemos pessoas assim, né? Só que com Jesus não tinha disso, todos eram curados, todos que se aproximavam dele, clamavam por misericórdia, eram curados. E eles viram aquela grande oportunidade de curar a todos, né? Curar os seus parentes, seus amigos, a parentela toda e até os inimigos, por que não, né? Quem não quer ver milagre acontecer? Todos nós queremos ver, né? E aí mandaram, eu digo mais uma vez, quer dizer, viram a oportunidade e mandaram por todos aqueles arredores ali buscar todo mundo, né? Coisa tremenda. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Ou seja, mais uma oportunidade naquela cidade ali que eles moravam, naquela aldeia, naquele lugar, né? De receber ali os grandes feitos de Jesus na vida de todas as pessoas que ali moravam, que ali viviam, nos seus arredores, e que padeciam de toda e qualquer enfermidade, né? E eles vieram e Jesus curou a todos, né? Coisa tremenda, né, irmão? Louvado seja Deus, né? E rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a hora da sua veste, e todos que a tocavam ficavam sãos. Isto é fé, irmãos.
Isto é fé. Porque a gente vai a gente vai e a gente vê nos postos de saúde, cada médico que atende no SUS, né? Que é o maior programa de saúde do Brasil, né? Todas as pessoas que vão no SUS, chega lá, cada médico tem uma cota. Tem uma cota de quantas pessoas ele atende por dia. A cota dele fechou, acabou-se. Aí volta amanhã. Hoje não tem mais jeito de você ser atendido, de você ser consultado, de receber diagnóstico, de ser medicado, de ser curado. Volta amanhã, né? E aí ele, sabendo da multidão que estava ali em volta de Jesus, né, como era difícil o acesso de um por um a todos, né, de Jesus atender um por um individualmente a todos, o que eles propuseram para Jesus? Rogaram dizendo a ele: Senhor, deixa que pelo menos toquemos nas suas vestes, porque se nós apenas tocar, nós seremos curados, seremos sarados, seremos salvos. Né? Isto é fé, irmãos, isto é fé, né? Isto é fé e é aproveitar também a oportunidade. Eu não posso perder essa oportunidade de tocar pelo menos nas suas vestes. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curado, eu ficarei são deste mal de qual tem me assolado, né? Isto é fé em ação. É como aquela mulher do fluxo de sangue, é como aquela mulher da filha que estava lá moribunda. Então, de modo que é fé em ação, né? Se você tem fé, se você fala que crê em Deus, se você fala que crê em Jesus, se você fala que crê em tudo quanto mais você crê, mas você não tem atitude, você não tem ação, fica infrutífera a sua fé. Precisamos ter fé e colocar em prática a nossa fé. Fé em ação, né? E assim esse pessoal fizeram e receberam de forma extraordinária. Por quê? Porque ali estava Jesus. Onde Jesus chega, é coisa maravilhosa, é coisa tremenda, né? Onde Jesus chega, não tem jeito. Realmente, tudo acontece e acontece o melhor possível na vida de todos nós, de cada um de nós e de todos os nossos. Amém, irmãos? Deus abençoe, um forte abraço, viu? Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém!